Why are you out running 4:30, 5 o'clock in the morning and not later in the day? Or why do fighters do that? Because I don't want to do it. Discipline is freedom. Disciplina é igual liberdade. Disciplina é liberdade. É. Poucas ideias são tão cegamente incorporadas como a disciplina. Ela é sinônimo de maturidade. Ela é sinal de força de espírito. Ela é, fundamentalmente, mentira. I don't want to be this character anymore. Wake up. Antes de tudo, eu preciso fazer um disclaimer a todo espectador hipersensitivo. Esse vídeo não é um ataque à ideia de disciplina, mas sim um ataque à doença marqueteira que instrumentalizou o termo, e todos que estão infectados por ela. Sim, a disciplina é importante. Qualquer coisa que coloque o indivíduo nos eixos e impeça com que ele fique vagando, alienado pelo mundo, é importante. Vocês já sabem da história. Ciclo circadiano, dopamina, cortisol, etc, etc. O Wesley tem muito mais a te ensinar sobre o que é a ciência da disciplina do que eu. Até porque outra coisa me preocupa. Obsessões contemporâneas. Elas sempre escondem uma motivação subjacente, geralmente suja demais para emergir à superfície. É exatamente isso que nós vamos explorar hoje. Nós vamos responder o que alimenta essa obsessão. Esse vídeo está separado em 4 partes e vai ser uma caminhada profunda, então eu preciso que você preste muita atenção. Sempre tenha isso em mente. A pergunta que queremos responder aqui é: em nome do que você faz o que faz? Capítulo 1. Secularização. Start living well today. O ano é 1979 e Christopher Lasch acaba de lançar um livro de nome Cultura do Narcisismo. The culture of narcissism. É impressionante como um livro de quase 50 anos atrás tem tanto a dizer sobre o mundo atual. Das inúmeras ideias que esse livro proporciona, uma delas é muito importante para a gente conseguir entender diversos comportamentos modernos, que é o que ele chama de declínio do sentimento de tempo histórico. O que isso quer dizer? O indivíduo ele se desvencilha do processo histórico. O processo histórico, o fluxo histórico, como a gente conhece, é passado, presente e futuro. É evidente que o indivíduo não sai do tempo concretamente, mas ele se abstém da responsabilidade, da continuidade de tudo que chegou até ele. Vamos tornar isso simples. O mundo é caos. Viver nele não é fácil, é desesperador e por isso que o grupo é tão importante. Antigamente, uma comunidade não era apenas um conjunto de pessoas, mas sim as crenças, os rituais, os mitos que ditavam a vida desses indivíduos. A tradição. Praticamente tudo era representado pela religião, mas religião, tradição, política, vida pública, vida privada, tudo era meio que a mesma coisa. Você não é apenas você. Você é seu pai, você é seu avô e gerações de antepassados vivendo através de você. Fundamentalmente, a sua individualidade ela não existe. Ela não importa. Bom, tudo isso é besteira para o homem moderno. Ele sempre tem a arrogante pretensão de acreditar que vive no ápice da cultura, no ápice da inovação, até no ápice da moral. Ele pensa assim: o passado ele não é sagrado. Ele é antiquado, ele é opressivo e ultrapassado. Especialmente tudo aquilo que é religioso. É o que se chama de postura secular. A pergunta que fica é sempre a seguinte: por que eu deveria me importar com o que foi dito sobre o mundo há 3.000 anos atrás? Essa religião que servia de amparo psíquico para grande parte das pessoas, agora ela está morta. Metaforicamente, é claro. Ah, mon cher, for anyone who is alone, without God and without a master, the weight of days is dreadful. Hence, one must choose a master, God being out of style. Quando algo do tamanho de Deus desaparece, outra coisa precisa tomar o seu lugar. Senão o indivíduo começa a tropeçar, desnorteado. Geralmente, e o Lasch mostra isso no livro, a política toma o lugar da religião. A ideologia oferece esse novo significado, oferece um norte para o indivíduo.
E é engraçado porque Nietzsche e Dostoiévski também já haviam previsto isso. A morte de Deus, ele é ingrediente essencial do totalitarismo político. E esse novo Deus, ele teve seu tempo de reinado. O século XX é a prova disso. Acontece que, desde o final dos anos 60, o indivíduo americano, ele começou a suspeitar desse caráter meio banal da política, né? Desse circo narrativo que não ia para lugar nenhum, não tinha projeto para o futuro. Nada é mais real, inclusive no Brasil, do que a palhaçada política nas redes sociais. O indivíduo ele percebe que a política ela também vem morrendo como fornecedora de significado. Então a gente está num momento complicado porque o passado foi enterrado e o futuro é banal. Só nos resta o presente. Só o presente importa. Esqueça o grupo, esqueça a sociedade, esqueça a família, esqueça a tradição. Foque em você, no seu desenvolvimento físico e psicológico. Você é o projeto. O novo fornecedor de significado na era moderna é a terapia. A partir de mim eu crio o futuro. Eu tenho motivação, eu tenho conhecimento, eu tenho as ferramentas, eu sou imparável. Será? Capítulo 2. Controle. It's the new time maker, personal organizer. Daily priority and schedule planners, weekly menu planners. This diet section includes calorie counting charts, a calorie burn-off guide, and pages to keep track of your daily calorie intake. There are sections for project planning, goal planning, planning. A partir do momento que algo teleológico se estilhaça, ou seja, a finalidade, o propósito para o qual a história e o indivíduo existia, quando aquilo morre, esse mesmo indivíduo ele tende a superestimar a própria capacidade de controlar o destino. Carl Jung, o famoso psiquiatra suíço, escritor e analista cultural, ele tem um conceito muito interessante que ele chama de inflação psíquica. Em seu livro, O Eu Inconsciente, nós lemos o seguinte: o processo de assimilação do inconsciente produz fenômenos dignos de nota. Alguns pacientes adquirem uma consciência de si mesmos e uma autoconfiança exageradas e até mesmo desagradáveis. Não há o que não saibam. A questão é que não só a terapia fornece essa confiança para nós, né? A humanidade também. Construções gigantescas, inseminação artificial, viagens espaciais, nós dominamos o caos. Nós dominamos a natureza. Parece que tudo é possível, contanto que se tenha método. Como não se sentir um Deus? A inflação psíquica é o desconhecimento dos limites da própria personalidade, do próprio campo de ação. É algo que eu chamo de horizontalidade. Preste atenção, a morte de Deus, do ideal, é o abandono do que se chama de verticalidade, o sagrado e o profano. Quando isso quebra, a busca de valor ela tende a se horizontalizar, o indivíduo sendo o centro desse cosmos de valor, ou melhor, desse microcosmos de valor. Quando você soma isso à inflação psíquica, você tem puramente uma horizontalidade superficial. Como vemos também nesse livro aqui do Carl Jung, que eu comentei no vídeo passado. No capítulo 10, ele diz o seguinte: este homem que chamamos moderno, portanto aquele que vive no presente mais imediato, está no pico ou à margem do mundo. Sobre ele só o céu, debaixo dele toda a humanidade. Uma expressão só resume tudo isso: eu sou o herói do meu próprio filme. Talvez se explique essa onda de influenciador medíocre querendo ser ator, querendo fazer todo tipo de esporte, querendo viajar pelo todo mundo. Afinal, se você é o protagonista do seu filme, o importante é que você performe bem nele. Guarda essa expressão. Só que assim, lembra que eu comentei daquela autoconfiança exagerada que o Jung falou? Pois é, apenas algumas linhas abaixo ele diz o seguinte: se analisarmos esses dois modos extremos de reação, descobriremos que atrás da autoconfiança otimista dos primeiros se oculta um desamparo intenso, ou muito mais intenso, em relação ao qual o otimismo consciente atua como uma compensação malograda. Chegamos num momento importante, um momento em que percebemos a luz e a sombra. A inflação, a autoconfiança exagerada, tudo isso esconde uma fragilidade e um desamparo profundo. É uma compensação psíquica. O indivíduo,
neste exato momento que se sente o dono do mundo, ele está diante de dois problemas monumentais. Primeiro, o controle absoluto sobre tudo torna qualquer coisa fora de lugar um caos, um potencial inferno. Toda sujeira precisa ser limpa. O que, além disso, explica esse século hipocondríaco onde a gente vive, em que qualquer inflamação é considerada pecado? O segundo problema é o seguinte: a expressão de Alfred Adler, que Jung comenta no livro dele, que é a semelhança com Deus. Essa semelhança com Deus, né, ela não te abstém do peso dessa posição. Você agora é Atlas, carregando seu próprio destino nas costas. Você precisa decidir como agir e precisa decidir agora, porque é o presente que importa. Capítulo 3. Performance. Be the hero of your own movie. What would the hero of your life's movie do right now? Do that! Não. Esse é o pior conselho que você pode dar para alguém que já se leva a sério demais. Vou te explicar exatamente por que isso é um problema. Todo herói salva a donzela, ou restaura a comunidade. Ele está sempre se arriscando em nome de algo maior que ele, de algo que o transcende. O homem moderno esqueceu do futuro. Aliás, ele é covarde e burro demais para isso. Ele é superficial e mal escrito. O herói moderno, ele só precisa que esse filme venda. A história desse indivíduo, ela não tem H maiúsculo. Ou seja, ela não transcende o seu próprio cosmos. Ele é a história. Ele é o protagonista da sua própria vida. A vida dele deve ser unicamente motivo de nostalgia futura. Acima de sobreviver, é preciso viver. E viver bem. Afinal, todos os papéis que você assume nessa história, eles demandam performance. Você precisa ser um filho obediente, funcionar um colaborador que veste a camisa, um marido bom de cama, uma boa mãe. Você vai ter que ter carreira, sucesso na sua carreira, investir o seu dinheiro, mas também tu vai ter que viajar, conhecer culturas diferentes. Assim, para fazer tudo isso, para conseguir performar bem, você precisa de saúde. Então você vai ter que fazer exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana, tomar tantos mililitros de água por quilograma corporal, você bater os macros também, não pode esquecer disso. E claro, vai ter que cuidar da saúde mental, então tem que ter os storyzinhos ali fazendo yoga. Ordenar toda essa complexidade demanda uma certa burocracia, né? Precisa de uma planilha no Excel. Tudo isso, todo santo dia, porque sim, convivendo com a ansiedade crônica de um potencial furo de roteiro, um potencial furo de rotina, desordem, sujeira, inflamação, envelhecimento. Viver opressivamente o presente só é máscara para o medo da morte. E por isso, não existe nada tão patético quanto biohacking. A superficialidade é o que torna tudo isso possível. Tudo possui método, tudo possui métrica, especialmente os quilômetros que você corre no Strava. Não me conte nada sobre você, só me forneça o relatório do seu Apple Watch e eu vou saber exatamente quem você é. É isso que a superficialidade moderna nos permite fazer. Capítulo 4. A nova prisão. Perceba uma coisa, ninguém está te obrigando a ser desse jeito, mas você não consegue se segurar. Por isso o primeiro livro que eu trouxe aqui é justamente A Cultura do Narcisismo. Por definição, você precisa validar o seu próprio valor exclusivamente a partir do olhar do outro, da plateia do seu filme. Todo Deus precisa de alguém que o adore, seja você mesmo no espelho, seja os seus seguidores. Tá, Luigi, mas o que tudo isso tem a ver com disciplina? Assim, a disciplina, ela é a máscara para a obsessão com saúde, obsessão com performance, obsessão com produção. Aquilo que você chama de disciplina é uma mentira. Ela é simplesmente o nome que você dá ao não posso parar porque vai ficar feio pra mim. Toda performance tem o objetivo do hall da fama. É a mentira patética de que a sua vida ela tem um significado inato para além da mediocridade do cotidiano. Para que seu nome esteja escrito em algum lugar pelos próximos 5 bilhões de anos enquanto o sol não engole tudo. Por essa razão que se arrumar e tomar um café foram ritualizados. A única coisa que sobrou para sacralizar foi o cotidiano, o presente, o amarrar dos sapatos. É preciso manter a mentira, esconder que você é superficial e desprezível.
E não sou só eu falando isso. O próprio Jung, ele fala algo bem nessas linhas. A identificação com o próprio cargo ou título pode ser muito tentadora, mas é motivo pelo qual tantas pessoas não são mais do que a dignidade a elas concedidas pela sociedade. Procuraríamos em vão uma personalidade atrás da casca. Sob o envoltório pomposo, encontraríamos um homenzinho deplorável. Viver o presente é uma simulação de mortalidade. É esconder de si mesmo o fato de que haverá um mundo após a nossa morte, de que ele sequer é possível e de que ele não vai lembrar de você. Isso é inconcebível para o narcisista. Ele não se importa com esse futuro. Então é preciso deixar um legado. Em nome do que você faz o que faz? Em seu nome, esculpido em algum lugar, continue a nadar por isso. Olha, e caso você decida ignorar esse aviso, bom, nesse caso, em nome da saúde, você adoece, porque você não é um maníaco do David Goggins. Você se tornou tirano de si mesmo. E uma hora vai cansar de performar, de produzir. Burnout, ansiedade, depressão, crise do pânico, transtorno dos mais variados tipos. Esses mesmos influenciadores que estão viajando o mundo inteiro e gastando muito dinheiro, eles também gastam muito dinheiro com saúde mental. É até difícil tocar no assunto do mercado da saúde mental porque ele é bem frágil, ele é feito de vidro, ele brilha muito. Como é possível ver agora no muito famoso Sociedade do Cansaço, é o adoecimento pelo excesso de positividade, o excesso de sorriso, o excesso de fingimento. A escravidão não é de uma pessoa em relação ao Senhor, e sim de um indivíduo em relação à sua própria aspiração. É assim que o orgulho precede a queda.